Meu nome é Luciano Tinto, sou analista de sistemas e trabalho com SaaS desde 2002, atuando com consultoria, treinamento e gestão de projetos. Hoje, nas dicas da Infomev, falaremos sobre a declaração Picture dentro da Proc Format. A Proc Format permite que o usuário crie formats e informats diferentes daqueles que o SaaS já disponibiliza para nós. Dentro dessa Proc, nós podemos criar um formato que simplesmente altera a exibição de um valor e também um formato que possibilita definir uma máscara para que aquele valor seja exibido. A declaração que possibilita criar a máscara é a declaração Picture, que nós vamos ver aqui agora. Então a sintaxe dela é Picture, o nome do formato que nós vamos criar, seguindo a regra de nome válido SaaS, e na sequência, as faixas de valores e para cada faixa, uma máscara que será utilizada na exibição. Então, essa faixa ela pode ser um valor fixo, um valor único, ou pode ser uma sequência, uma faixa de valores. E aí, cada um deles ter a sua máscara específica. Vamos a um exemplo. Nós estamos aqui criando um formato chamado moeda, com, nesse caso, a faixa de low a high. Low e high são duas palavras reservadas do SaaS, que representam low menos infinito e high mais infinito. E nós estamos definindo a máscara com separador de milhar, usando o ponto, e separador de decimal, usando o vírgula. E também um prefixo, o R-cifrão, para que a gente exiba os números com o formato moeda do padrão Brasil, da moeda real. Aí depois que esse formato está criado com a Proc Format, nós podemos utilizá-lo, e nesse exemplo aqui estamos utilizando o formato na variável renda underline mensal. Então, aplicando esse formato nessa variável, aqui temos o exemplo de um conteúdo dela, e aqui, como podemos ver, não está exibindo exatamente o que a gente gostaria. Por quê? Nós gostaríamos de ver esse número com R-cifrão 19.446,00. Porém, o SaaS, quando aplica o formato, entende que nós temos aqui o separador de decimal. Para o SaaS, o primeiro ponto que ele encontra na máscara, da direita para a esquerda, é para ele o separador de casa decimal. Então, como o nosso número aqui, 19.446, é um número inteiro, antes desse ponto ele colocou o número e depois desse ponto ele preencheu com zeros, porque é um número inteiro. O 19.448, que tem casa decimal, a casa decimal ficou depois do ponto. E as demais ele também preencheu com zero. Então, para que ele não faça isso com o nosso número, para que ele não preencha com zeros aqui após o primeiro ponto da direita para a esquerda, o que nós fazemos é multiplicar esse valor por algum número. E quando nós aplicamos essa multiplicação dentro da Picture, ele passa a não considerar mais o ponto como casa decimal. Aí ele pega o valor e vai preenchendo da direita para a esquerda, independente de vírgula e ponto. Então, nesse caso aqui, se a gente multiplicasse o número por 1, que acabaria resultando no mesmo valor, 19.446, ele começaria a fazer o preenchimento da direita para a esquerda, colocando todos esses números e, consequentemente, a nossa exibição estaria incorreta, porque ele estaria mostrando 194,46. Então, além de fazer a multiplicação, nós precisamos multiplicar esse número aqui, na verdade, por 100. Por quê? Quando ele multiplicar por 100, ele vai considerar as duas, esse número aqui com mais 2 zeros aqui no final, e esses 2 zeros é o que ele vai usar para casa decimal. Inclusive, se a gente olhar para o número 19.448,85, multiplicando por 1, o 85 foi embora, porque ele só trabalha com o inteiro na hora de construir esse valor. A partir do momento que eu multiplico, ele vai usar apenas o inteiro. Então, eu descartei o 85 e ficou 19.448. E aí, colocou 48 como se fosse casa decimal. Então, multiplicando por 100, resolvemos o nosso problema. E aí, ele exibe essa máscara
corretamente. Agora vamos a um novo exemplo. Nós temos aqui a tabela de clientes PJ com o faturamento anual de cada um deles. E precisamos gerar um relatório com esses valores. Só que o faturamento são valores altos. Aqui, por exemplo, eu tenho 27 milhões e 900 mil. Na hora de gerar o relatório, para não mostrar esse monte de zero, eu posso simplificar para deixar o nosso relatório menos poluído. Então, ao invés de mostrar 27 milhões 900 mil com 5 zeros, eu abrevio para 27,9 e acrescento esse M no final para representar que isso aqui refere-se a milhões. Então, como é que eu faço isso? Defino a máscara e na própria máscara eu já coloco o M para representar milhões. E no início eu vou deixar 2 espaços aqui. É importante frisar que esses 2 espaços que eu estou deixando na máscara é para que ele coloque o R cifrão. Isso porque se o número que ele for gerar conseguir preencher todos os dígitos de valores, ele acaba não mostrando o R cifrão. Então, para garantir que ele exiba sempre o R cifrão, eu já deixo 2 espaços em branco reservados na máscara para o prefixo. E aí eu preciso descobrir qual é o índice, qual é o valor que eu tenho que multiplicar o faturamento aqui, a minha variável original, para que ele transforme em um número que ele consiga encaixar corretamente no formato na máscara que nós definimos. Então, lembrando que quando eu multiplico o meu valor para ser encaixado na máscara, ele só trabalha com o número inteiro. Então, eu vou ter que gerar desse valor o número inteiro 279, para que ele consiga ir encaixando os valores corretamente aqui na máscara. Então, é só considerar. Bom, eu quero mostrar 27,9, esquece a vírgula, já descobriu que é 279 que tem que ser mostrado, e aí faz o cálculo. 279 milhões dividido por 279 por 27 milhões e 900. Aí a gente chega no índice que será utilizado aqui no multiplicador. Feito isso, eu crio o formato com esse multi, aqui no caso foi 0.00001, e aí como resultado eu terei os números exibidos dessa forma. 27 milhões e 900 ficou 27,9, 148 milhões e 600 mil ficou 148,6 M. Ok? Agora que nós já temos as informações de hoje, vamos ao nosso desafio. Nós precisamos gerar um relatório para enviar para a nossa filial americana. E esse relatório precisa ser em dólar. Só que os valores que nós temos aqui na nossa tabela estão em reais. Então eu preciso pegar essa tabela, aplicar um formato a essa variável que já faça a conversão para dólar, para que o relatório saia apresentado em dólar. Então, como é que eu faço isso? Vamos considerar aqui o dólar a R$ 2,05, e aí vocês tentem fazer os cálculos, lembrando que vai ter que descobrir o índice a ser utilizado para fazer essa conversão, criar o formato com esse índice, com esse multi, e na sequência gerar o relatório com o formato específico. Então, neste momento vocês podem dar uma pausa, resolver esse problema e conferir a resposta no próximo slide. Ok, aqui está então a resposta. Vamos começando primeiramente na identificação do índice que deve ser utilizado. Então, nesse caso aqui, eu tenho que definir primeiramente, $1 é R$ 2,05. Então, para eu fazer a conversão de real para dólar, eu preciso divido 1 por R$ 2,05 e aí eu consigo descobrir o índice que faz essa conversão de real para dólar. No caso, seria 0,487805. Então, qualquer valor em real multiplicado por esse número gera o seu correspondente, o seu equivalente em dólar. Mas ainda não temos a solução do nosso problema. Por quê? Se a gente pegasse aqui o valor de R$ 100 multiplicado por 0,487805, a parte inteira seria 48. Lembrando que quando a gente utiliza a opção multi, ele só vai trabalhar com a parte inteira. Então esse número aqui seria 48,7805, mas ele desconsidera o resto e fica só com 48. E na hora que ele aplicasse o 48 no formato, ele ficaria nas primeiras duas casas. Então o resultado seria
0,48 centavos de dólar, o que não é verdade. Então, como é que eu tenho que fazer isso? Se fosse com 1.000, a mesma coisa. 1.000 eu daria 487,805. Ele descarta o 805, fica com 487. E na hora que ele coloca aqui no formato, 4,87. Também não é o valor correto. O correto seria 487 dólares, né? R$1.000 em dólar dá 487,80. Mas como que a gente chega a esse valor? Se eu multiplicar 1.000 por 48,7805, aí eu tenho o 48.780. E o 48.780, na hora que ele coloca no formato, eu tenho aqui o 487 antes da vírgula e o 80 depois da vírgula. Então, o nosso índice é esse aqui, 48,7805, que na verdade seria o cálculo de 1 dividido por 205 e multiplicado por 100, para que ele acrescente sempre 2 zeros aqui, ou aumente 2 casas no nosso valor, para que ele seja encaixado corretamente na nossa máscara. Então, agora que nós já temos o índice, vamos à criação do formato. Dei o nome para o formato de real underline dólar, também de low a high. O prefixo aqui agora é o cifrão, né? Deixei 2 espaços na máscara para poder sempre colocar o prefixo. E aqui está 000.009,99. E o multiplicador, o valor identificado no slide anterior. Aqui, lembrando que é SAS, então eu não posso colocar 48,7805 para fazer o cálculo. Eu coloco 48,7805. Aí o SAS vai pegar os nossos valores, multiplicar por este número e gerar o nosso resultado. Então aqui eu criei o formato, na ProcPrint usando o formato real underline dólar para a variável valor underline venda, e esse seria o nosso resultado. R$418 em dólar, 203,90. R$3.000 em dólar, 1.463,41. Então aqui está a solução do nosso problema de hoje, ok? Se você quer saber mais a respeito desse e de outros assuntos, acesse www.infomev.com.br/blog e lá você encontrará, além de um código para simular esse problema que nós acabamos de resolver, também o link para o help do SAS com informações sobre essa e outras funções. Acesse www.infomev.com.br/blog. Muito obrigado e conte conosco sempre que precisar. Até a próxima!